Olá, pessoal. Então, vamos começar nossa aula de hoje. E eu vou estar aqui compartilhando a tela, tá bom? Para a gente iniciar nossa conversa, tá bom? De hoje. Bom, é, olá a todos, né? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as características da geografia física da região Nordeste. Lembrando que a ideia aqui é a gente relembrar algumas coisas que nós já sabemos, que nós já vimos sobre a região Nordeste também. E trabalhar com isso numa perspectiva mais da geografia ambiental e das implicações sociais, socioambientais, né, dos usos feitos sobre a geografia física da região Nordeste, tá certo? E a gente vai estar trabalhando aqui hoje com o clima e a geologia do Nordeste. Bom, em relação ao clima, é interessante a gente pensar, antes de tudo, sobre a importância de se estudar e compreender sobre o clima, né? O clima, ele é condicionante de várias paisagens a nível global, e o clima também, ele vai ser responsável por muito da diversidade paisagística, né? Que nós vamos ver na região Nordeste, tá certo? Então, antes de tudo, né? Olhando aqui para essa imagem à direita, eu queria que vocês prestassem atenção aqui na Terra e na incidência de raios solares, né, sobre o planeta, certo? Essa incidência de raios solares, ela tem diferentes, digamos, distribuição, né, no globo terrestre, e ela vai formar o que nós chamamos de zonas térmicas ou zonas climáticas da Terra, né, que são justamente as regiões do planeta representadas, né, por faixas com diferentes incidências de radiação e iluminação solar. Então, a gente vai ter aqui a zona polar ou glacial ártica, a zona temperada no norte, né? A zona tropical, a zona temperada do sul e a zona polar ou glacial antártica. Nós, na região Nordeste, estamos aqui, né, na zona tropical, como vocês podem ver. E é importante a gente lembrar que a gente está localizado em uma área que é mais exposta ao sol, né? Ela recebe muita iluminação, muito aquecimento por raios solares, né? E esses raios eles chegam de forma perpendicular, né? Nessa região, o que vai contribuir para essa intensidade aqui de luminosidade, radiação. E a gente não vai ter também aqui nessa zona tropical, onde nós estamos localizados, uma diferença, né, na duração entre os dias e a noite, também justamente por conta dessa localização dessa região em relação ao Sol, tá certo? Bom, em relação à região Nordeste, os tipos climáticos da região, então, a gente pode destacar que nós temos uma predominância aqui do clima tropical, né? Que é um clima que, se nós pudéssemos falar objetivamente da sua principal característica, é um clima que ele vai estar alternadamente, né, entre uma estação úmida e uma estação mais seca, né? Então, a região Nordeste ela ocupa aí 18% do território brasileiro e essa extensão, né, da região Nordeste, ela é majoritariamente formada pelo clima tropical e uma parte dela pelo clima equatorial, já aqui no oeste do Maranhão. Esse clima tropical, ele vai ter algumas diferenças, né, relacionadas principalmente à sua distribuição de chuvas, certo? E a gente vai ter algumas diferenças voltadas principalmente para a parte tropical do clima dentro da região Nordeste. A gente vai ter o tropical é, típico, né, conhecido por ter uma estação mais seca, né, menos chuvas na época do inverno. Essa região toda em laranja aqui no mapa, a gente vai ter o tropical litorâneo, nessa região em verde aqui, mais associada a essa ação do Oceano Atlântico, né, sobre o continente aqui. Vamos ter o clima tropical semiárido, né, mais aqui em amarelo no mapa, na região mais interiorana da região. E aqui, em menor escala, nós vamos ter no oeste do Maranhão o clima equatorial úmido, que é justamente já aqui nessa região de transição, né, com a região norte, onde a gente vai ter aqui a floresta amazônica, né, e aí vamos ter já um clima caracterizado por altas taxas de pluviosidade, umidade do ar elevada, tá certo? Bom.
Mas antes da gente falar, né, sobre esses climas especificamente, a gente precisa entender que essas diferenças estão muito associadas, né, a essa distribuição de chuvas na região Nordeste e essa distribuição de chuva, ela sob uma influência muito grande da ZECIT no Nordeste, né, da Zona de Convergência Intertropical. Aqui eu deixo como sugestão para vocês esse artigo, abordagem interdisciplinar sob influência da Zona de Convergência Intertropical. Ele é um artigo de fácil entendimento para vários públicos, né, e vai explicar sobre justamente o que é essa zona de convergência intertropical e como ela atua no Nordeste. E dentro desse artigo, né, Cirilo et al. 2007 vai falar que a ZECIT ela é formada pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte, né, e pela confluência com os ventos alísios do hemisfério sul. Essa confluência ela vai resultar em movimentos ascendentes, né, de ar. Então, esses movimentos ascendentes eles vão ser formados com alto vapor, né, um teor de vapor d'água, que eles vão subir na atmosfera. Esse vapor d'água ele vai se resfriar e vai se condensar, dando origem ao aparecimento de nuvens, né? Que é justamente essa faixa que é conhecida, né, como com altas taxas de precipitação no globo terrestre que estão relacionadas às zonas de convergência intertropical. Para a gente entender melhor, né, aqui a gente tem essa imagem de satélite. Essa zona de convergência intertropical, ela fica aqui nessa área entre o continente africano e o continente sul-americano, né? Nós vamos ter aqui justamente o encontro dos ventos alísios de Nordeste com o encontro dos ventos alísios de Sudeste, que vai, né, fazer com que haja uma alta taxa de nebulosidade, né? Nuvens carregadas com um teor muito grande de vapor d'água. E aí, essa nebulosidade aqui, basicamente, que a gente pode ver, essa faixa de nuvens, que é formada aqui bem visivelmente na imagem, é o que a gente chama de zona de convergência intertropical, né? Onde os ventos alísios de Sudeste convergem com os ventos alísios de Nordeste e essa zona ela é muito, muito importante para a distribuição de chuvas, né, na região nordeste do país, né, certo? Então, se essa zona de convergência intertropical ela se desloca um pouquinho mais ao norte, a gente vai ter mais chuvas, né, para a parte norte da região nordeste. Se for ao sul, vamos ter mais chuvas aqui para o sul do nordeste, e assim por diante, certo? Bom, esse trabalho ele também destaca a influência das ECIT na questão, né, de períodos de estiagem e de seca, né, como eu acabei de mencionar. Então, ele fala que, especialmente na região semiárida do Nordeste brasileiro, né, visto que essa região apresenta maiores eventos de seca, ela vem sendo influenciada principalmente, dentre outras coisas, pela influência das ECIT. Quando ela se desloca mais para o norte da região, ela diminui o volume de chuvas no semiárido, né? E aqui são algumas notícias, né, que a gente vê sendo destacadas do ponto de vista nacional, falando sobre justamente os impactos ambientais e sociais dessa seca na região Nordeste, né, aqui no caso no estado do Ceará, que é relacionada e está diretamente relacionada à influência das ECIT também na região, né? Obviamente, a seca ela não é um fenômeno apenas ambiental, né? Ela é social também. Então, aqui nós estamos tratando hoje da influência climática, né, sobre esse fenômeno da seca em si. E também, né, correlacionando com suas implicações socioeconômicas, tá bom? Bom, é importante a gente destacar também, né, que a ZECIT, ela não vai estar atrelada apenas a eventos, né, relacionados à seca. Por exemplo, a sua atuação no estado do Maranhão, ela está muito relacionada a outros problemas relacionados a enchentes e inundações, né? Então, o Pinheiro 2015, no seu trabalho, ele salienta que o aumento significativo dos índices pluviométricos na ilha do Maranhão ele está diretamente associado aos mecanismos atmosféricos. E dentre esses mecanismos, ele cita as ECIT, assim como também outros fenômenos cíclicos, como o El Niño e a Laninha, tá certo? Bom, entendido essa influência das ECIT na distribuição das chuvas na região Nordeste, né? A gente, então, vem compreender um pouquinho mais sobre as principais características, né, do clima
nessa região e suas subdivisões. Por exemplo, aqui nós temos o clima tropical ou tropical típico, que está nessa parte laranja aqui do mapa, né, na apresentação. E esse clima, ele é um clima predominantemente, né, que ele faz parte de estados como Maranhão, como a gente está vendo, Piauí, Ceará, Bahia, né? Então, ele é caracterizado também por ter duas estações bem definidas, que é o verão quente e o verão chuvoso. Esse verão chuvoso, ele é um verão que tem menores índices de pluviosidade, tá bom? Se comparado, por exemplo, ao clima tropical litorâneo, né? Então, é um verão que ele vai ter menores índices de pluviosidade também, porque é um inverno mais seco, né? Justamente ali, mais ou menos entre os meses de maio a setembro também. E o índice pluviométrico dessa região, ela vai ser entre 1.000 a 1.750 milímetros, né? Vai ter um regime irregular de chuva, né? Com índices pluviométricos bem interessantes. Bom, aqui é o município de Bom Lugar, né? Um exemplo de município no Maranhão que está, né, sob a influência desse clima tropical típico. Aqui a gente pode ver uma paisagem de Mata dos Cocais, que é justamente uma área, né, de transição aí de biomas na área do Maranhão também. E ela vai estar sob influência, né, dessas características climáticas. Nós vamos ter aqui agora o clima tropical litorâneo, toda essa faixa verde relacionada aqui ao litoral do Nordeste. Esse clima ele pega praticamente todas as capitais do Nordeste, né? Praticamente, com exceção aqui do Ceará, do Piauí, do Maranhão, né? E ele compreende a faixa justamente de parte do território do litoral do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, né? O clima tropical litorâneo ele vai ter fortes influências aqui das massas de ar vinda do Oceano Atlântico, né? Vai ser um verão quente e úmido, com temperaturas elevadas aí durante o ano, que variam entre 25 a 31 graus, tá certo? Vamos ter chuvas irregulares aqui também, com maior ocorrência entre os meses de abril e junho, e o índice pluviométrico anual aqui, né, ele é maior, ele é de 2.000 milímetros a 3.000 milímetros anuais, tá certo? Bom, aqui, né, é um exemplo, são as dunas de Genipabu, em Extremóis, né, um exemplo de uma área que está sob a influência desse clima. Indo agora para um clima bem conhecido por nós, o clima tropical semiárido, em toda essa região aqui amarela no mapa, né, na região mais continental, interiorana, da região Nordeste. Compreende praticamente grandes partes dos estados da região Nordeste, com exceção, né, do estado do Maranhão, que não tem influência direta desse clima, tá bom? No estado, justamente por já estar nessa faixa de transição já para a região norte, tá certo? É um clima que a maior característica dele são as chuvas concentradas e os baixos índices pluviométricos, né? Então, ele vai apresentar uma baixa umidade, ou seja, vai ser um clima de característica muito seca, vai ter temperaturas médias em torno aí de 27 a 31 graus Celsius, as médias, mas podendo chegar aí, já foram marcadas temperaturas até de 40, 41 graus Celsius em longos períodos mais secos, tá bom? As chuvas, elas vão ser concentradas e a gente vai ter aí um índice pluviométrico que vai variar, né, em relação mais ou menos a 700 milímetros anuais. E geralmente os meses de mais chuva vão ser os meses de abril e maio, tá certo? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o clima semiárido, não tem como a gente não falar um pouco sobre o relevo, né? Aqui a gente vai ter o Planalto da Borborema, na região Nordeste. O Planalto da Borborema, ele é um planalto que está localizado aqui no agreste nordestino, tá certo? É um conjunto de serras aqui. E ele justamente se torna uma barreira geográfica para a passagem das chuvas, né? Então, se a gente puder tentar compreender esse fenômeno, como acontece, né? Aqui a gente tem um perfil, né? Nessa imagem aqui do lado direito, onde a gente vai ver os ventos úmidos, né? As massas de ar úmida vindo da região do Atlântico, passando pela planície costeira, e aí elas vão encontrar como uma barreira geográfica as serras, né? No caso aqui, no nosso caso, é a Serra do Planalto da Borborema também. E essas massas de ar úmida, elas vão tentar passar, né, sobre essas serras. Só que chegando aqui próximo, elas não conseguem, se condensam em forma de chuvas orográficas, tá certo?
Então, essa água ela vai cair em forma de chuva orográfica ou chuva de relevo, que a gente também chama, tá bom? E ela vai cair nessa parte aqui de barlavento da serra, tá certo? E o que vai passar vai ser só o vento seco, que é o que vai passar para a área da depressão sertaneja, tá? Que é o que acontece aqui, né, no município de Caicó também. E aqui nesse segundo esquema, a gente pode estar vendo, né, justamente a vegetação como um indicador, né, desse fenômeno que acontece, que é justamente a parte de barlavento das serras, elas vão ter uma vegetação mais densa, né, mais robusta, justamente porque é uma área mais úmida, onde as chuvas vão cair, e aqui na parte do sotavento é uma vegetação mais esparsa, né, e já em direção à depressão sertaneja. Bom, o último tipo climático, né, da região Nordeste, menor escala também, nós temos aqui o clima equatorial úmido. O clima equatorial úmido, ele vai estar predominante, né, em uma faixa estreita do oeste do estado do Maranhão, que nós conhecemos o Maranhão como Amazônia Legal, também a área da Amazônia Legal, a área da Amazônia Maranhense, né, também. É uma área que já está sob forte influência da região norte, né, justamente por estar aqui nessa área de divisa já com o norte. Médias de temperatura aqui nessa área são de 25 a 27 graus Celsius, né? Nós vamos ter um índice pluviométrico alto, um índice pluviométrico anual aqui nessa área de 2.000 a 3.000 milímetros, com grande quantidade de chuva na maior parte do ano. O que vai indicar também a mudança de clima aqui nessa área é que nós vamos ter, né, florestas densas, rios perenes, caudalosos, né, aqui já nessa área do que a gente chama de Amazônia Maranhense, tá certo? Bom, aqui é a representatividade, né, dessa vegetação de floresta amazônica no Maranhão. E a gente pode perceber também que essa influência desse clima, ela vai até um pouquinho mais, né, do que essa região mais oeste em si, ela caminha para essa parte mais do litoral, aqui também ocidental, e também, né, para essa parte aqui do Golfo Maranhense, pegando um pouco da Ilha do Maranhão, onde a gente pode ver essas áreas, né, de floresta dentro do que se chama Amazônia Legal, tá bom? Bom, não tem como a gente falar de clima na região Nordeste sem a gente falar de mudanças climáticas também, né? E aí a gente tem o relatório, né, do IPCC de 2021, que vai justamente nos alertar para esse aquecimento global que a cada vez caminha em passos mais largos, né? E a gente prevê aí um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura da Terra a nível global. E isso é muita coisa. E também esse aumento de temperatura, a escala de tempo dele é em pouquíssimo tempo também, está previsto até 2050, né? Então nós temos aí o quê? 28 anos mais ou menos. Isso é pouco tempo, como mudança climática. E aí, a gente caminha para uma mudança de pluviosidade nas médias anuais em relação a todo o globo terrestre. Se a gente vê aqui nesse esquema trazido no IPCC, a gente percebe, né, a região Nordeste mantendo níveis aí baixos, né, de regime de chuvas e chegando a níveis mais baixos ainda, né, com a evolução do aumento de temperatura também, né, isso avançando também para outras regiões do país, como é o caso da região norte, que é conhecida por ser uma área de muitas chuvas, mas potencialmente, né, está relacionado também com o aumento das temperaturas. Mas falando um pouquinho de chuva, né? Alguns pesquisadores, atualmente, eles vêm percebendo que essas alterações climáticas elas estão causando desregularidades na forma como as chuvas ocorrem na região do Nordeste, né? E foi percebida atualmente uma intensidade de chuvas em algumas partes do Nordeste que não estão acostumadas a receber altas concentrações de pluviosidade, o que gerou desastres, né? Como é o caso de Pernambuco no início do ano, né? Então, alguns pesquisadores eles alertaram que mudanças climáticas estão aumentando a intensidade da chuva em alguns locais do Nordeste, né? E isso está levando a alguns desastres, como foi o caso do desmoronamento de terra, inundações, alagamentos que a gente teve, né, no início do ano em Pernambuco. Essa pesquisa, ela está relacionada a uma junção de pesquisadores, né, da Holanda e da França, e eles foram trabalhar justamente com modelos climáticos, né, de simulação, onde eles fizeram a simulação desses eventos sem a emissão atual
de gases do efeito estufa. E eles perceberam que a intensidade desse fenômeno teria sido até um quinto menor do que ele ocorreu, né, no início do ano. Então, é uma forma da gente perceber como, de fato, né, essa questão do aquecimento global está intensificando os eventos, né, os desastres, na verdade, em todo o planeta. Aqui a gente indo para a questão do aumento de temperatura, né, na região Nordeste, o IPCC ele traz esse esquema aqui no relatório, onde a gente pode perceber a intensidade, né, cada vez maior das temperaturas na região Nordeste, né? Então, se há um aumento de temperatura, a gente vai ter um aumento de aridez, correto? Se essa aridez aumenta, a gente vai ter outros problemas de ordem socioambiental também, né, sendo maiores, como o caso da desertificação, da seca, por exemplo. Nós temos esse trabalho aqui de 2012, do Helder Almeida Bezerra, onde ele vai fazer uma projeção de aridez e delimitação da região semiárida do Nordeste com base no cenário de acontecimento global, né? Então, imagens como essa que nós estamos vendo aqui à esquerda, né? Elas vão se tornar cada vez mais recorrentes, porque se a gente vê nos cenários, no cenário prognóstico dele aqui, as regiões que são mais quentes atualmente no semiárido, elas se tornam cada vez mais quentes, e a aridez aumenta, indicando índices mais extremos de seca na região, né? Bom, e isso vai estar muito relacionado também, né, a outras questões, como o aumento do nível do mar nas cidades litorâneas, na região Nordeste, extinção de espécies e até mesmo a diminuição da vida humana, porque o próprio IPCC já deu como um indicativo que se o aumento da temperatura continuar da forma que está, né, 20% da população humana global pode não resistir ao aumento dessa temperatura, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre uma outra característica da região Nordeste que é imprescindível para que a gente possa compreender essa atuação climática, né, sobre a geologia também na formação, né, das paisagens que a gente vai ver mais para frente, né, voltada mais para a questão dos relevos. E antes da gente falar sobre a geologia da região Nordeste, é importante ressaltar que a gente vai aqui estar falando de alguns marcos geológicos, né, importantes para a região Nordeste e as implicações socioambientais disso também, tá bom? E aqui, antes de tudo, é imprescindível a gente relembrar o conceito e a importância de geologia, né? Então, a geologia ela deriva do grego, geo, que significa terra. A palavra logia está relacionada a logos, que quer dizer palavra, razão, né? E a geologia ela é importante de forma aplicada para nós, porque ela gera conhecimento sobre a estrutura da Terra. Foi a partir dos conhecimentos geológicos que nós podemos, né, saber atualmente a idade da Terra, a gente compreende sobre tectônica de placas, a gente identifica tipos de rochas e minerais, né? Então, foi conhecendo, né, a estrutura da Terra que a gente pode compreender, principalmente para nós da geografia, fenômenos tão importantes para a gente entender a superfície, né? Como a tectônica de placas e a identificação de minerais e rochas, tá certo? E por que que é necessário a gente entender essa estrutura interna da Terra, tá? No livro Para Entender a Terra, né, os autores eles falam que, como em muitas outras ciências, a geologia ela depende de experimentos, né, em laboratórios e simulações computacionais para entender as propriedades físicas e químicas dos materiais terrestres e modelar os processos naturais que ocorrem na superfície e no interior do planeta Terra, tá? Então, essa geologia ela vai ser importante não apenas para eu compreender a dinâmica dos vulcões, ou ser alertado sobre terremotos e maremotos, ou sobre fenômenos de subsidência, mas para nós da geografia, para a gente compreender como é que se deu o processo de formação do relevo, né? Que é tão presente nos nossos estudos sobre paisagem, para eu entender os tipos de solo, porque a gente sabe que dentre os fatores, né, de formação do solo, a rocha-mãe é um fator essencial para eu entender os tipos de minerais que compõem esse solo, que vai ser imprescindível para a agricultura, para eu entender mais sobre patrimônio geológico também, compreender quais são as áreas que precisam ser conservadas, porque contam a história da Terra ou, enfim, outros fatores, né? Bom,
A nível de Brasil, é importante a gente relembrar que nós temos muitas formações e grupos geológicos, mas aqui para a aula de hoje, eu vou querer frisar com vocês que nós estamos em um território extenso, onde a gente tem um predomínio meio que balanceado, podemos dizer assim, né? Tanto de rochas sedimentares quanto de rochas cristalinas, tá bom? Essas rochas cristalinas, elas são formadas tanto pelas rochas metamórficas quanto rochas ígneas, tá? Que foram formadas ali na era arqueozoica, né? Foram as primeiras rochas que deram origem aos escudos cristalinos ou os maciços mais antigos, tá certo? E um dos tipos de formação, esse é um dos tipos de formação geológica que ocorre no Brasil, tá certo? Essas rochas cristalinas, elas passaram por um processo de erosão, né? Esses escudos cristalinos foram erodidos e nasceu um outro tipo de estrutura geológica, que são as bacias sedimentares, formadas aí pelas desagregações de outras rochas, né? Formadas basicamente pelas rochas sedimentares, tá certo? Bom, compreendendo isso, a gente precisa entender que na região Nordeste a gente vai estar bem representado tanto por essas rochas cristalinas quanto, né, pelas rochas sedimentares. E se a gente puder citar alguns exemplos importantes, né, a nível de geologia para o Nordeste, o professor Bezerra, do Departamento de Geologia da UFRN, ele cita alguns, que é a província da Borborema, compreender sobre a província da Borborema, o Craton de São Francisco, a formação das bacias sedimentares, que estão relacionadas à separação dos continentes, e também as coberturas cenozoicas aqui, né, que estão relacionadas mais a essas áreas aqui voltadas para o litoral, tá certo? Bom, a província da Borborema, né? A província da Borborema é uma das principais áreas, né, que foram formadas aqui no Neoproterozoico do país, tá certo? A maioria das rochas da província da Borborema são metamórficas, tá bom? Ou seja, antes elas eram rochas sedimentares ou ígneas que se transformaram em rochas metamórficas. O professor Bezerra, ele destaca que, embora a maior parte seja rochas metamórficas, também vamos ter rochas magmáticas, né, do período arqueano, e também do Proterozoico, tá certo? E que nessa região da província da Borborema, nós vamos ter zonas de cisalhamento, como, por exemplo, o lineamento Patos, né? Essas zonas de cisalhamento, né, de quebramentos aqui, elas estão muito associadas à ocorrência de granitos, né, na região Nordeste. Outra área que também está muito associada a ocorrências de granito é o Cráton São Francisco. O que é um cráton, né? Justamente a porção da litosfera continental de longa estabilidade e resistência mecânica, tá bom? Esse cráton ele foi formado por rochas que eles não sofreram mais processo de orogenia, né? Desde mais ou menos 1,7 bilhões de anos atrás, né? Não sofreram mais processo de orogenia. Se a gente prestar atenção aqui no mapinha, a gente vai ver que o Cráton do São Francisco, né, ele foi dividido aqui na divisão dos continentes, tá certo? E uma parte dele ficou aqui na América do Sul e a outra na África, né? Na África ele é conhecido como Crato do Congo, tá certo? Ele está na parte oriental, aqui na América do Sul, aflora em vários estados do Nordeste, como Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, já em outros estados e outras regiões, né? O Craton de São Francisco, ele representa aí mais da metade do semiárido do Nordeste, tá certo? E essas rochas cristalinas, né, que fazem parte tanto do Craton de São Francisco quanto da província Borborema, né, elas compõem um mercado muito promissor para o Nordeste, que é o mercado de rochas ornamentais, né, formado justamente por essas rochas cristalinas. A gente vai ter aqui um trabalho, né, voltado para rochas ornamentais na cidade de Natal, porém, aqui eles trazem um mapa, né, voltado para a região Nordeste, onde a gente vai ver aí uma ênfase dada ao estado do Ceará e ao estado do Rio Grande do Norte. O Nordeste, ele produz cerca de 26% das rochas ornamentais, né, do território brasileiro. E a nível mundial, o Nordeste está em quarto lugar, né, como produtor de rochas ornamentais, tá certo? As principais rochas que podemos dizer assim que todos sabem que nós produzimos, né, bastante conhecidas aqui na região Nordeste, é o mármore, a extração do mármore, a extração do granito e a extração do quartzito, né, muito utilizadas em todo tipo de construção civil, né, e outros tipos também de fins. Bom, também nós temos as conhecidas pedras
preciosas, como podemos chamar, né, as pedras diferenciadas, conhecidas como pedras diferenciadas, na verdade, a nível popular, como o ônix Vision, aqui esse preto, e o quartzito, né, rosa, chamado de cristalo pink também. Bom, o Feitosa, aqui, né, ele é um técnico da CPRM e a gente vai encontrar várias pesquisas dele falando sobre um outro ponto positivo das rochas cristalinas do Nordeste, que é justamente, né, a ocorrência da água subterrânea no terreno cristalino. Embora a gente fala que a ocorrência dessa água subterrânea ela está muito mais associada às rochas sedimentares por conta da sua porosidade, né, na região Nordeste aqui, que é o nosso assunto de discussão, ele também vem falar, né, no seu trabalho, que existe água também no terreno cristalino, do semiárido, tá bom? Nas rochas cristalinas e cársticas elas não vão ter essa porosidade primária que se tem no terreno sedimentar. Porém, nessas zonas de cisalhamento, nessas falhas, a gente vai ter aqui nelas, próximo a elas, esse acúmulo de água que pode ser extraída, tá, nos terrenos cristalinos do semiárido. Só que o que acontece? Nesses domínios, o problema estão relacionados à qualidade da água subterrânea. E aí a gente faz uma correlação entre clima e geologia, porque esse terreno cristalino está num clima semiárido, que é um clima com altas taxas de evapotranspiração. Isso quer dizer, né, que a água, né, as condições de salinidade da água, elas vão ser mais elevadas, né? Ou seja, eu vou ter uma água na região do semiárido, nesse terreno cristalino, que vai ter um excesso de cloreto, de bicarbonato, de carbonato, certo? Então, alguns trabalhos, né, vêm apontando já até a possibilidade, né, da água não precisar em si passar pelo processo caro de dessalinização, mas de ser utilizada para outros fins que não sejam o consumo humano, né? E aí de fato poderia contribuir para a questão do abastecimento hídrico na região, mas é uma ideia ainda aí em amadurecimento. Dando ênfase agora, né, às famosas bacias sedimentares do Nordeste. Essas bacias sedimentares são formações rochosas localizadas em áreas de depressões relativas ou absolutas, onde a gente vai ter aí rochas que se acumularam em camadas espessas, né, em estratificações formadas por essas rochas sedimentares. Geralmente, quando a gente está em campo, a gente vai olhar uma rocha sedimentar formada por camadas, né, estratificações muito bem delimitadas, né? As bacias sedimentares do Nordeste, elas foram formadas, né? Suas formações elas estão concentradas em diferentes períodos, né? Em diferentes períodos geológicos. Elas foram formadas tanto no Mesoproterozoico, no Neoproterozoico, no Paleozoico, no Mesozoico. E a gente vai ter aqui, né, indicados nesse mapa à direita, cerca de 26, né, bacias sedimentares no Nordeste. Isso é muito importante no sentido de história da Terra, né? Elas vão guardar muitas informações relacionadas também à história, né, aos períodos geológicos, principalmente sobre forma também de fósseis, né? Aqui a gente tem como exemplo a bacia sedimentar do Araripe, né? A bacia sedimentar do Araripe, ela está nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. E no estado do Ceará, ela faz parte, inclusive, do território Geoparque Araripe, né? Considerada como uma área de potencial geodiversidade e que é reconhecida, né, a sua conservação pela Unesco. E justamente, né, é uma área aí que ela tem cerca de 9.000 quilômetros quadrados, tá? E muito conhecida também justamente por conta dos fósseis, né, dessa região do Araripe. Como a gente pode ver aqui nas imagens, é uma área que nós podemos encontrar muitos, muitos fósseis mesmo, que dão muitas indicações sobre a história da Terra relacionado a restos de vegetais e animais que foram, né, ali fossilizados por conta das concreções calcárias que a gente encontra nessa área da bacia sedimentar do Araripe que contribui para esse processo de fossilização, tá? Embora a gente já tenha falado um pouco sobre a questão do potencial, né, hídrico das bacias sedimentares, é importante a gente destacar de fato que essas regiões são mananciais, né, de água subterrânea. Então a gente vai ter aí um terreno sedimentar que é mais poroso, onde essa água ela vai conseguir percolar, né, e se acumular dentre esses poros, que são poros de tamanhos diferenciados justamente porque a granulometria dessas áreas, né, dessas rochas sedimentares,
são granulometrias bem diferenciadas também, que variam aí de areia, silt, argila, tá certo? E a gente tem vários trabalhos que vêm justamente indicar, né, essa potencialidade, esse potencial hídrico no Nordeste relacionado às bacias sedimentares, tá bom? Bom, durante toda a aula, a gente tem falado aqui de exploração de recursos minerais no Nordeste, né? Então, seja de rochas ornamentais, ou seja de minerais, ou seja de água, né? E aqui eu trago uma notícia a nível mundial que fala que 8% da superfície terrestre pode afundar até 2040. Isso é um estudo feito na Índia, né? E ele vem falar sobre o excesso da exploração subterrânea no local, lá na Índia, em Jacarta, principalmente. Eles estão falando sobre as extrações de água, petróleo, de gás, que estão causando esse afundamento das camadas superficiais da superfície terrestre, onde em geologia a gente chama isso de subsidência, né? Está ocorrendo a subsidência do terreno. E o que é essa subsidência? A subsidência é um processo de rebaixamento da superfície terrestre, que ela pode acontecer tanto em escala local quanto em escala regional, e ela está associada tanto a eventos naturais, quanto também a eventos relacionados à dissolução das camadas sedimentares, né, através de mineração, por exemplo, extração mineral, tá certo? Então, a gente vai ter um exemplo aqui já na região Nordeste de subsidência, né? Como a gente pode ver aqui nas imagens à esquerda, aqui a gente tem um exemplo de subsidência em Maceió, tá certo? Em Alagoas. No ano de 2010, mais ou menos, já tinha sido noticiado, né, de que se havia identificado surgimento de rachaduras, né, e crateras, rachaduras nos prédios, crateras no meio das ruas, só que em 2018 houve uma intensificação desse processo. As áreas elas chegaram a se tornar muito críticas, elas afundaram aí cerca de 1,5 m a 2 metros. Isso quer dizer que houve aí uma subsidência de 25 centímetros desse terreno por ano, né, no decorrer desse espaço de tempo. E essa subsidência em Maceió, ela está relacionada justamente à extração mineral, que é a extração do sal-gema, que ocorre na área há muito tempo, desde 1975. E sal-gema é um recurso mineral muito utilizado por nós, como sociedade, né? Seja na cozinha, seja para fazer o PVC, seja na solda cáustica. Então, a gente tem aí uma extração, né, de um recurso que é muito utilizado pela sociedade e que ocorre há muito tempo nessa área. Essa área em Maceió, ela corresponde a cerca de 5 bairros, tá? Diferentes, onde nesses 5 bairros tem cerca de 35 minas subterrâneas, tá bom? De salgema. Aqui nesse mapa, a gente vai ver os setores, né, de danos e as zonas de desocupação dos bairros em Maceió. E a gente vai perceber aqui também que a gente vai ter as zonas de fraturamento em verde, tanto um verde escuro quanto um verde mais claro, as zonas relacionadas ao movimento de massa e as zonas de alagamento aqui também, né? E nessas áreas, o estudo indica que, né, foram as minas de extração de salgema, elas estão em áreas elas estão construídas em áreas de interseção com as falhas geológicas, o que é um perigo, né? Justamente porque isso pode causar a reativação dessas falhas e gerar um problema ainda maior. Cerca de 5 bairros, como eu já mencionei, estão afetados por conta desse processo de subsidência na área. É o bairro de Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto, Montagem e parte do bairro do Farol. E também, né, nós vamos ter aí algumas implicações socioeconômicas, tá certo? Por exemplo, voltadas para o turismo, um exemplo, né? Aí nessa área a gente tem o Asilo das Órfãs Desvalidas, que foi erguido em 1877 durante a Guerra do Paraguai, que está localizado nessa área, e a Igreja de Santo Antônio de Pádua, erguida em 1873, onde as pessoas são atraídas para visitação por conta dos azulejos portugueses, né? E essas são áreas de visitação que tinham uma relevância turística também, né, para Maceió, e que agora estão proibidas de serem visitadas justamente por conta, né, dessa questão de perigo, de risco relacionado à subsidência do terreno devido à extração do sal-gema. Então, essa extração mineral dos recursos geológicos no Nordeste, esse é só um exemplo, né? Teriam outros exemplos associados aí, tanto ao desmatamento da caatinga, né, em grandes áreas de mineração, quanto também
a questão de problemas relacionados à saúde da população sertaneja por conta dos resíduos de mineração, né, também. Então, a gente tem aí problemas relacionados à própria desertificação por conta da mineração. Então, a ideia é que a gente tome nota dessas coisas, né? Comece a ver a geologia a partir das suas potencialidades, mas também pensando em estratégias de planejamento sustentáveis a longo prazo, né? Que venham contribuir aí para a qualidade de vida, né? No semiárido do Nordeste, tá certo? Então, a ideia, pessoal, de discussão era essa, tá certo? Para hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula, tá bom? É isso.